Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos começar a palavra. Deu até calor agora, né, irmão? Mas é benção, né? Eita glória, é hoje. Jesus. Mas amém. Vamos começar em nome de Jesus. Os fogos aí, vamos dizer que os fogos são para Jesus, né? Em nome do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Em 2 Coríntios, capítulo 3. Olha só. O tema, boa noite para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Eu quero dizer que nós precisamos também da sua ajuda. Você que gosta do nosso trabalho, você que nos acompanha pela internet, se você puder, nos ajude. O Pix vai ficar afixado aí do primeiro comentário. Se você puder, você envia uma ajuda para nós, para que nós possamos continuar mandando. Aqui também tendo um cursinho pró-concurso, para aquelas pessoas que vão fazer o concurso público. É totalmente gratuito. E nós não temos renda de lugar nenhum. E eu também não faço questão de que político me ajude para depois jogar na minha cara que fez algo. Então eu peço que Deus, através de você, se manifeste e nos ajude a manter essa obra em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, hoje o título da mensagem é Cartas Vivas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Amém, irmãos? Todos acharam aí? Cartas Vivas. 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler. Mas, irmãos, antes de eu começar, eu quero falar algo que eu preciso. Qual é o plano? Qual é o plano para depois de hoje? Qual que é o plano para daqui a algumas horas, quando soubermos o resultado da eleição? Qual é o plano que nós vamos seguir? O plano é continuar confiando no Senhor. É confiar em Deus. Esse é o plano. A gente não tem outro plano. Nós não temos plano B. Nós só temos um plano A. Continuar confiando em Deus. Amém, irmãos? Porque olha só, 1 Timóteo 2, do 1 e diante, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Então é uma recomendação que a gente vem orar. Amém, irmão? Não tem outro plano. Confiar em Deus e orar. Amém? Porque é isso que nós devemos fazer. Não vamos ficar preocupados com o mundo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não me importa o que vai acontecer. Me importa que nós vamos continuar orando, continuar buscando a Deus e continuar pregando o Evangelho. Isso aí é algo que não vai mudar. Vamos fechar as igrejas. Que feche. O Evangelho vai ser pregado do mesmo jeito. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então coloque sua confiança em Deus. Não desista e não desanime em nome de Jesus. Outra coisa, provavelmente a partir da semana que vem nós vamos falar um pouquinho da tal da reforma protestante. Amém? Por quê? Porque isso diz respeito diretamente à nossa fé, quem nós somos e por que nós estamos aqui. Amém, irmãos? O que nós confiamos? Mas isso fica para a próxima semana. Vamos falar das cartas vivas? Amém, irmãos? Vamos falar dessas cartas vivas que nós somos? Olha só, 2 Coríntios 3, do 1 ao 3, ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, conduzidas pelo nosso ministério, escritas não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém? Vocês viram aí? Cartas vivas. Vocês são cartas vivas. Amém? De Deus. Tem a tradução chamada O Livro. Amém? Tem uma tradução da Bíblia chamada O Livro, que diz assim. Eu gostei dessa tradução que diz: mas será que com isso
começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Precisamos, como os outros fazem, de cartas de recomendação para convosco, ou o que nós recomendam da vossa parte? Porque a única carta de que precisamos são vocês mesmos, que são como uma carta que toda a gente pode conhecer e ler. Olha que coisa séria, escrita em nossos corações. Amém? Cartas vivas. Essa carta é você. Eu não estou falando de outra pessoa. Eu estou falando de cada um de vocês aqui e de vocês que estão em casa. Nós somos cartas vivas. Agora, foi publicado hoje na rede social, né? Se você é uma carta viva, qual é a carta que a pessoa está lendo? O que as pessoas leem do Evangelho através da tua vida, através das tuas ações? Essa é uma pergunta que nós devemos pensar. Amém, irmãos? D.L. Moody, que foi um evangelista do século XIX, ele disse uma frase: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Você é carta viva, é ou não é? Você é carta viva. De a cada 100 pessoas, pense dessa forma, uma pessoa, vai ler a Bíblia. 99 pessoas vão ler quem? Nós. Através da nossa vida, através da nossa atitude, através das nossas falas. Amém, irmãos? É através de nós. Amém? Por isso, nós precisamos entender algo. Eu preciso viver o que eu falo. Aquilo que você fala, você precisa viver. Amém, irmãos? Aquilo que você fala, você precisa viver. As pessoas não acreditam mais. Sabe por que muita gente não acredita mais nos cristãos? Nos crentes de hoje? Hein, irmão? Alguém sabe por que os crentes estão em descrédito hoje na sociedade? Porque ele fala uma coisa e vive outra. É por isso. Você está entendendo que coisa séria, irmão? Será que eu vou falar uma coisa e viver outra? Se eu sou crente, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que vem além disso é procedência maligna. Se eu falo, eu preciso fazer. Eu não posso fazer de outra maneira. Amém, irmãos? E a minha prática de regra e fé é isso aqui, ó. Então, aquilo que eu faço, eu faço. Aquilo que eu falo, eu faço, baseado no que está escrito nesse livro. Amém? D.L. Moody, irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, que nós temos essa fé de sentimentos, uma fé muito mais emotiva, eu acredito que ele reprovaria os crentes de hoje. Esses cristãos de hoje seriam reprovados por D.L. Moody. Sabe por quê? Porque foi uma pessoa que abriu mão da sua vida pelo Evangelho. Ele abriu mão da vida dele, ele abriu mão dos sonhos dele pelos sonhos de Deus. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua vida para viver o Evangelho de Cristo. E olha só que coisa séria. E hoje interessante, né? A maioria das pessoas não abrem mão de nada para viver uma fé verdadeira e uma fé genuína. Amém? E depois eu falo o que eu pensei agora, porque não vem ao caso. Amém, irmãos? Porque olha só, ele acreditava na Bíblia como seu livro de regra e prática. Ele acreditava que ler a Bíblia e viver uma vida reta diante dos homens seria algo suficiente. Eu não preciso, irmão, desculpa, eu não preciso de outra coisa. D.L. Moody dizia assim: se eu estou pedindo fé, você pede fé, o que você tem pedido para Deus? Ele dizia a seguinte coisa: se eu estou pedindo fé, deixe-me ver o que a palavra diz sobre como obter fé. O que você está pedindo para Deus? Como é que eu vou conseguir as coisas que eu preciso? Hoje, irmão, desculpa, mas a gente precisa ser honesto. As pessoas hoje acreditam que para conquistar algo, elas não precisam ler a Bíblia, elas não precisam viver o Evangelho, é só ela fazer uma campanha. Se campanha desses, né, irmão, todo mundo que fizesse ganhava alguma coisa. Quantas pessoas fazem milhares de campanhas na sua vida e não ganham nada? Agora, dessas pessoas, quantas leem a sua Bíblia e perguntam: Deus, irmão, tudo que nós precisamos está aqui. Tem gente que não concorda, mas está aqui. Tudo que você precisa está aqui.
O que você necessita? Você necessita de uma cura? Você necessita de prosperidade? Você necessita de transformação na sua família? Está aqui, ó. Você está lendo a Bíblia ou você quer que alguém faça alguma coisa por você? Amém, irmãos? Porque além dele ler a Bíblia, ele orava por horas. Quanto tempo você tem destinado à oração? Quanto tempo você tem destinado à oração? Nós vivemos uma cultura do fast food, sabe? É igual ao McDonald's, né? Você passa, pega e já vai embora. E as pessoas não querem ter trabalho de ler a Bíblia e nem de viver uma vida correta no Evangelho. Elas querem chegar na igreja, pegar tudo pronto e acabou. E não é assim. Não vai ser dessa maneira. Eu preciso devotar a minha vida a Deus, viver uma vida que glorifique ao Pai. Eu preciso ler a Bíblia, buscar respostas na Bíblia. Eu preciso orar. Eu não preciso de campanhas mirabolantes, não, eu preciso de fé. Mas uma fé que eu vou obter através da leitura da palavra. O que a Bíblia diz sobre fé? O que a Bíblia diz sobre fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, em voz alta, você ouve o quê? Palavra de Deus. E você vai adquirindo fé. Cada sermão que você ouve é algo que você alimenta a sua fé. E olha que coisa. Ai, mas a vida de Moody era fácil. Não. Ele tinha uma vida de luto, uma vida de dificuldades também. Muitos de nós, quando passamos por tribulações ou por dificuldades, já pensamos em abandonar o Evangelho. Já pensamos em buscar qualquer outra coisa. Irmão, eu repito, se você quer uma religião fácil, busque qualquer outra. O cristianismo não tem facilidade. No cristianismo diz, tome a sua cruz e me siga. Você quer seguir a Deus de verdade? Então vai passar por dificuldade. D.L. Moody passou por dificuldades. Nós passaremos por dificuldade. Agora, você quer facilidade? Procura outra religião, procura outra filosofia de vida. A nossa não se encaixa com facilidade. O nosso Deus se fez homem e habitou entre nós. O nosso Deus se humilhou. Vamos dizer dessa maneira. Os outros deuses não. Eles sempre estão acima querendo algo. O nosso Deus, ele falou, eu quero vocês. E ele desceu, morreu, levou o nosso pecado sobre si e ele nos garantiu que seríamos a salvação, que é o nosso ponto principal. Agora, irmão, o que você precisa? Busque em Deus. O que você está necessitando hoje? O que você necessita? Clame a Deus, abra a tua Bíblia e leia. Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Não use as suas dificuldades para abandonar o Evangelho. Está muito difícil. Porque esse homem passou dificuldades e não abandonou o Evangelho. Muito pelo contrário, ele largou tudo para poder continuar servindo a Deus. Muitas vezes nós desistimos no primeiro obstáculo. Irmão, precisamos ter fé, confiar em Deus. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós temos dúvidas. Você tem dúvida? Eu sei que todos vocês têm dúvida. Eu sei que todos vocês passam por momento de apreensão e ficam nervosos, ficam preocupados. Muitas vezes nós não temos nem ousadia de falar de Cristo para ninguém. Nós nos sentimos retraídos e não falamos de Cristo para ninguém. Olha só como nós somos, irmãos. Muitas vezes a gente não tem nem essa coragem. Mas deixa eu te falar um negócio. Se nós não nos entregarmos a Cristo de todo o coração, nós não seremos aquilo que nós deveríamos ser. Fomos chamados para pregar para as nações, para ir por todo canto anunciar o Evangelho. E Cristo só vai ser anunciado através da nossa vida se nós tivermos ousadia e fé. Amém, irmão? É fé, é ousadia. Porque é através de você, que é uma carta viva, as pessoas lerão você. Uma cura, uma mudança, uma transformação. Irmão, você é carta viva, você é servo de Deus. Tem que ter fruto de cura na tua vida, tem que ter fruto de libertação, tem que ter fruto de transformação. Quais são os frutos que estão na tua vida hoje, pelo amor de Deus? Esses frutos de Deus têm que sair da tua vida. E as pessoas vão ler você através dos milagres de Deus. As pessoas vão ler vocês através da transformação da sua vida.
Por isso que Moody, ele disse, está difícil, você está passando dificuldade, quando um homem não tem força, ele se inclina diante de Deus. Você está sem força, está passando por dificuldade, dobra o teu joelho e ora, porque é daí que você vai ficar forte, porque a tua força não vem de você mesmo, a tua força vem de Deus. Ô irmão, a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem de Deus. Estou passando por dificuldade, dobra o joelho e ora. Meu irmão, quanto mais de joelho nós tivermos, mais força nós teremos. Mais força você terá. Quanto mais você ler a tua Bíblia, mais você vai ter fé e confiança. Que não vai precisar de nada, eu só preciso de Cristo, eu preciso de fé, eu vou ler minha Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a cura, eu vou achar a resposta, o que a Bíblia diz sobre transformação de vida e de família, eu acho resposta, o que a Bíblia diz da sociedade caída, eu acho resposta. Tudo que você precisa está onde? Na Bíblia. Amém, irmãos? Deixa eu te falar, você precisa ler a Bíblia, sabe para quê? Porque você precisa dar a chance de outras pessoas presenciarem, de outras pessoas conhecerem o Evangelho de Cristo. Porque olha só, tem gente que acha que se você ler tua Bíblia e ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida piedosa, uma vida de amor fiel a Cristo, que isso não é evangelismo. Irmão, você quer evangelismo melhor do que a pessoa vendo o agir de Deus através da tua vida e através da tua família? Você quer evangelismo melhor do que o teu exemplo? Eu sei que nós temos que ir até o perdido, eu sei que nós devemos ir até o caído, eu sei que nós devemos anunciar o Evangelho, mas você quer evangelismo maior do que o Evangelho de Deus, dando frutos através da tua vida? Ô irmão, não existe. Por isso que ele disse, de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerá o quê? O cristão. Um outro escritor, um outro pastor batista do século XVII, chamado John Bunyan, ele diz assim, ele diz que ele lia a Bíblia, mas que ele era também conhecido como uma Bíblia andante. Olha que coisa séria. Ele dizia que se as pessoas cortassem o braço dele, sabe o que as pessoas iriam, o que queria sair dele? O sangue biblino. O sangue dele seria biblino, ia sair Bíblia do sangue dele. Você pode me cortar inteiro, porque de mim a única coisa que sai é a Bíblia. Amém, irmãos? Isso fez dele um representante legítimo do Evangelho. Quem são os representantes legítimos do Evangelho hoje, irmão? Quem são as pessoas que Deus está contando nessa terra para ser esses representantes que mostram Cristo, que leem suas Bíblias e que conhecem o Evangelho? Quem são, irmão? Nós precisamos encontrar essas pessoas novamente. Amém, irmãos? Esses homens que eu falo para vocês são homens como cada um de nós, cada um de vocês. São homens que tinham suas limitações. São homens que também não tinham recursos financeiros, que passavam por grandes dificuldades. Mas são homens e mulheres que não desistiram do Evangelho. Não desista, permaneça. Permaneça. Você é uma carta de Cristo. Agora, o que as pessoas estão lendo através da sua vida? Amém, irmãos? Eu pedi para postar no Face hoje, né? Se somos cartas vivas, o que o mundo está lendo através de nós ou através da nossa vida? O que as pessoas que não conhecem o Evangelho, quando olham para você, o que elas observam? O que elas estão vendo? O que as pessoas que não conhecem o Evangelho estão vendo? E eu digo isso através da sua vida. Amém, irmãos? Por isso, o apóstolo Paulo, lá no versículo 1 do 2 Coríntios 3, Paulo ele já estava esperando uma resposta negativa. Paulo já estava esperando uma resposta negativa. Ele não esperava uma resposta positiva das pessoas. Porque ele diz assim, vamos ler lá de novo? Eu fechei a Bíblia, mas não tem problema. Atos, Romanos, Coríntios. Ele diz assim, começamos porventura outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou temos a necessidade, como alguns, de cartas de recomendação? Meu irmão, Paulo não estava esperando que
as pessoas a qual ele disse isso, dessem a ele uma resposta positiva. Porque Paulo já começa a fazer duas perguntas para ele. Vamos esperar a recomendação de nós mesmos? Você está esperando que alguém te recomende? É um emprego? É igual ao emprego, né? Quando você vai no emprego, muitas vezes você quer que alguém te recomende para você já chegar lá com uma carta de recomendação. Aí ele ainda conta, você precisa de uma carta de recomendação? Você precisa que alguém te recomende como um cristão? Você se diz cristão. Se você é uma carta viva de Cristo, como é que as pessoas estão te lendo? Você está precisando que alguém dê uma carta de recomendação dizendo, ó, isso aí é um crente de verdade? Será que as tuas atitudes não bastam disso? Hein, irmãos? Paulo recomendava a si mesmo. Paulo dava a recomendação, ó, eu sou o grande pastor, eu sou o grande apóstolo. Era assim que Paulo fazia? Era, irmão, assim que Paulo fazia? De forma nenhuma. Os frutos que saíam da vida de Paulo eram a sua carta de recomendação. Aquilo que acontecia através da vida de Paulo, segundo Coríntios 4:2, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos diante a presença de Deus. Paulo, ele estava se recomendando? Não, mas ele também não aceitava adulterar o evangelho, ele não queria mercadejar a sua fé, ele não adulterava, está escrito na palavra de Deus, é assim que ele fazia, mas é assim que ele vivia. Como é que você tem vivido hoje? Você é uma carta viva de Deus? Ou você está sendo alguém que não é uma carta viva do Senhor? Amém, irmãos? Paulo foi perseguido porque pregava o evangelho. Paulo não foi perseguido porque se misturou com política ou porque fez outra coisa lá que não agrada a Deus. Como é que os crentes estão sendo perseguidos hoje? Porque eu quero que você me diga. É porque realmente pregam o evangelho? É porque realmente estão falando e vivendo aquilo que estão falando? Amém, irmãos? É sério. Isso aqui é mais sério do que a gente imagina. Se eu sou uma carta viva, as pessoas estão me lendo, estão me vendo. Aquilo que eu faço tem um peso muito grande. Amém, irmãos? Olha o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Todas as pessoas estão olhando para mim, olhando para você. Você é uma carta viva de Deus. Paulo está falando de uma vida transformada pelo evangelho. Amém, irmãos? Porque uma vida transformada pelo evangelho é uma vida transformada por quem? Por Cristo. Então você passa a ser uma carta de quem? De Cristo. Todos vocês são a carta de Cristo. Vocês vão testemunhar o verdadeiro apostolado de Cristo. Amém, irmãos? Se você foi transformado, é assim que você vai viver. Você é uma carta que foi escrita no teu coração. Irmão, foi escrita no seu coração. E através daquilo que está escrito no teu coração, você é lido por todas as pessoas. Porque as pessoas que estão à nossa volta estão lendo a nossa vida, a nossa palavra, a nossa atitude e o nosso comportamento. O que as pessoas estão lendo através de você, irmão? Amém, irmãos? O que as pessoas estão lendo? Mateus 7:20, o que está escrito? Portanto, pelos seus frutos, Qual é o fruto que está caindo de você? Eu sempre ouvi alguém dizendo, o fruto nunca cai longe da árvore. Qual é o fruto que sai de você? É um fruto de conversão, é um fruto de mudança, é um fruto de transformação do evangelho? É isso que as pessoas estão vendo através da tua vida? Porque, irmão, qual é o fruto? Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis. As pessoas vão saber quem é crente ou não pelo fruto que ela está dando. É assim que as pessoas vão conhecer o evangelho, através da sua vida. E isso é um cumprimento de Ezequiel 11. Amém, irmãos? Porque lá em Ezequiel está escrito assim, eu vou te dar um novo coração. No lugar do coração de pedra, eu colocarei um coração de
carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Percebam, Paulo faz uma relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se você é uma carta viva de Deus, significa que Deus transformou a tua vida, que Deus tirou aquele coração de pedra e transformou num coração de carne. Significa que você foi alguém transformado pelo Evangelho. E se você foi transformado pelo Evangelho, você vai viver de que maneira? Qual é a forma com que você vai viver? Qual é a forma com que você vai viver se você foi transformado pelo Evangelho? Você vai dar testemunho, irmão. E eu não digo testemunho dos legalistas que não geram testemunho. Muito pelo contrário, gera um afastamento da igreja. Eu estou falando de uma conversão genuína, aquela que muda a tua vida, aquela palavra de Deus que foi escrita no seu coração. Porque antes, como a palavra era escrita, se você ler Deuteronômio 9:10, você vai ver, era escrita nas pedras. Amém, irmãos? Ele escrevia nas pedras, diz assim: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme toda aquela palavra que o Senhor tinha falado conosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Antes era escrito, irmão, o Evangelho, quando ele entra na tua vida, ele não vai ficar escrito numa folha, não vai ficar escrito numa pedra. O próprio Deus escreveu para Moisés nas pedras. Quando Moisés desce do monte, o que ele faz com as pedras? Ele quebra. Você percebe que uma transformação superficial, ela vai se quebrar. Uma mudança superficial, ela vai se transformar. Ela vai ser vista muito fácil que ela é superficial, porque ela quebra. Eu ouvi um negócio que diz assim, né? Ninguém sustenta uma máscara por muito tempo, e é verdade. Agora, quando essas palavras elas passam a ser escritas no seu coração, meu irmão, você passa a dar o testemunho de Cristo, mas com a tua vida. Você não precisa de nada escrito, porque está escrito dentro do seu coração, e aquilo que está escrito no seu coração, irmão, é aquilo que você vai viver. Amém, irmãos? É aquilo que você vai viver, porque não está sendo escrito com tinta, uma caneta que eu pego aqui e escrevo. Se eu escrever com essa caneta aqui, vai apagar. Mas aquilo que foi escrito por Deus no seu coração, eu duvido se apagar. Eu duvido, irmão. Não apaga, sabe por quê? Porque é o próprio Espírito Santo escrevendo na sua vida. E aonde você for, o próprio Espírito Santo te guia. Você vai dar exemplos e testemunho de uma vida transformada. Você vai ser carta viva de Deus. Mas é através do seu testemunho. Amém, irmãos? Para com esse papo de ser um crente. Tem crente que acha que é a 4ª pessoa da Trindade, né? Que faz um monte de coisa, que brilha mais do que Jesus. Tem crente de aparência, irmão. Esse crente de aparência, ele tem um sério problema. Ele não é autêntico. A autenticidade do Evangelho, irmão, escuta uma coisa: uma pessoa que foi realmente transformada. Você pega alguém que está a vida arrebentada, quando essa pessoa é transformada pelo Evangelho, ela é transformada pelo Evangelho. Eu duvido essa pessoa voltar para uma vida antiga. Eu duvido. Ela conhece o Evangelho, ela vai se aperfeiçoando, porque dia após dia ela vai sendo transformada e ela vai tendo a vida inteira pela frente. Ela fala: eu não volto mais atrás. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não quero mais voltar para aquilo. Só que ele não só fala, ele dá testemunho através da sua vida. Amém, irmãos? Os crentes de Corinto, quando Paulo chama a atenção deles, é porque eles estavam vivendo de aparência. Existia algum tumulto lá, que daqui a pouco eu vou falar, e esses crentes não estavam mais dando testemunhos verdadeiros do Evangelho de Deus. Irmão, não tem jeito. Se você foi transformado, está escrito aqui, ó. E aquilo que está escrito aqui, ó, não tem como apagar. Você pode até querer ir para um lado, você pode até querer ir para o outro, mas você não consegue, porque está escrito dentro de você. E você começa a dar testemunho. O fruto de transformação do Evangelho começa a cair ao seu redor. Amém, irmãos? Começa a cair. Porque olha só, as obras de Paulo comprovavam que ele era um apóstolo. Mas um crente que não foi transformado, não fica bravo comigo não, mas eu falo mesmo. Um crente que não foi transformado, qual é o fruto que vai sair dele? As obras dele vão dar autoridade do que ele está fazendo?
Será que as tuas obras dão autoridade do que você faz? Ou você precisa de carta de recomendação? Amém, irmãos? Olha só, o trabalho de Paulo lá em Coríntios foi um trabalho lindo. E Paulo, ele deu esse testemunho. Paulo entrou, mudou a situação daquela cidade. Mas entrou ali uns perturbadores. Sabe esses caras que confundem o evangelho e querem viver o evangelho de qualquer forma e de qualquer maneira, que querem ter suas vidas, mas não vidas verdadeiramente que glorifiquem a Deus, que vivem de máscara e de aparência, e que colocam sobre você um peso gigante. Você tem que fazer, você deve fazer, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer, você tem que estar todo dia na igreja, você tem que isso, tem que estar aquilo. Isso te cansa. Isso te cansa. Só que os crentes de Corinto já tinham ouvido a palavra e alguns deles estavam querendo voltar para essa vida. Então, quando Paulo escreve, é justamente para confrontar essas pessoas e dizer: ei, eu sou o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não conhecem o evangelho de Cristo. Eu sou o apóstolo dos gentios. E o meu testemunho, a minha vida, o fruto que sai de mim, dá exemplo do evangelho. Eu não preciso de recomendação de ninguém. Se você é a carta viva de Cristo, repito, o que tem saído da tua vida? O que tem sido exposto através de você? Paulo era autêntico. Ele não precisava de carta de recomendação. Você está sendo um cristão autêntico? Será que você precisa que alguém diga que você é cristão? Ou as pessoas estão vendo isso através da sua vida? Irmãos? Porque se você foi transformado por Cristo, os seus antigos vícios, e isso eu digo de forma geral, amém? Às vezes o seu vício é um mau comportamento, às vezes o seu vício é uma fala, às vezes o seu vício é fazer algo que não deveria, é disso que eu estou falando. Aqueles seus antigos vícios, você não vai querer vivê-los, ou você vai querer viver os seus antigos vícios? Você vai viver os seus impulsos carnais? Porque eu conheço uma galera que até hoje vive de impulso carnal. A carne sempre fala mais alto, né? Será que a tua carne está falando mais alto que o teu espírito? Irmãos, a vida de Paulo e a vida dos crentes, ela tem que dar testemunho. A evidência de transformação de Deus. Se eu fui transformado, eu não busco mais a vida que eu tinha. Eu vivo uma vida totalmente transformada. Amém, irmãos? Totalmente transformada. E olha só, 2 Coríntios 2,17, Paulo diz assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo falava, dava testemunho do Evangelho de Jesus. Tudo que ele fazia dava testemunho. E você, irmão? Será que tudo que você faz está dando testemunho do Evangelho de Cristo? Será que tudo que você faz é realmente o Evangelho? Ô, irmão, nós precisamos rever muitas das nossas atitudes. Porque se eu sou uma carta viva, eu repito, o que as pessoas estão lendo através de mim? Irmãos, qual é a carta de recomendação? Se você foi transformado por Deus, abre a Bíblia em Gálatas, aí, isso aqui eu preciso ler, porque eu vou te mostrar um negócio aí. Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Você está em Coríntios, você vai para Gálatas. Gálatas 5, abre aí, Gálatas 5:19, vamos ler o que está escrito? Do 19 em diante. Eu não vou ler tudo não, amém, irmãos? Mas eu quero que você veja algumas coisas, amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha só, hein? Glória a Deus. Amém? Segundo Gálatas 5:19 diz assim, eu vou ler todo não, porque é muita coisa. Ora, as obras da... O que está escrito aí? As obras da... As obras da carne. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Nem tudo é demônio. Obras da carne. O que são obras da carne? Imoralidade sexual. Está falando que a imoralidade sexual é o quê? É demônio ou é obra da carne? Você vive uma vida de promiscuidade, adulterando, fazendo tudo de errado e vai falar que é demônio?
Não é demônio não, isso é obra da carne. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, invejas, bebedeiras, aqui diga-se, embriaguez, orgias. Isso é obra de quem? Da carne. Isso aqui é obra da carne. Olha que coisa. Aí eu fico vendo alguns crentes falando, não é demônio. Não, não é não, irmão. É obra da carne. A inclinação da nossa carne, depois de Gênesis 3, quando houve a queda em Gênesis 3, toda a humanidade foi manchada. E nós passamos a viver o quê? A nossa inclinação, nós temos uma inclinação natural, está dentro de nós, essa inclinação é sempre para o mal. E se essa inclinação é sempre para o mal, o que essa inclinação vai nos mostrar? É sério, irmão. Olha aqui, ó. Todas essas obras que eu acabei de falar são obras da carne. Só que aqueles que foram transformados por Cristo e que são cartas vivas de Deus, são aqueles que, como diz o próprio Gálatas 5, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Irmão, como é que o cara fala para mim que foi transformado pelo Evangelho, foi transformado pelo Evangelho de Cristo, e ele mantém as mesmas obras, a vida que ele vive é uma vida totalmente na carne. Ele é alguém que tem uma imoralidade sexual aflorada, ele é impuro, ele é idólatra, ele faz inimizade, ele tem ciúmes, ele tem inveja. Isso é obra da carne, irmão. Se você foi transformado por Cristo e você é uma carta viva de Deus, você vai dar testemunho de que é uma carta viva de Deus, porque você foi transformado. Você vai ser contra as obras da carne. Você não vai viver para as obras da carne, você vai fazer as obras do Espírito. Você vai viver para Deus. Você vai viver alegre, você vai ter amor, alegria, paz, você vai ser longânimo, você vai ser benigno, você vai ter fidelidade a Deus, mansidão e domínio próprio. Irmão, isso é obra do Espírito. Se eu fui transformado pelo Evangelho, quem olha para mim não vê mais alguém que vive uma vida como vivia, mas que vive uma vida de quem foi transformado pelo Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Cada pessoa, cada cristão, cada pessoa que pega uma Bíblia e se diz cristão, ele é uma tradução do Evangelho. Ou seja, você, lembra que eu falei? De 100 homens, um vai ler a Bíblia, 99 vai ler você. Você é uma tradução do Evangelho. Agora, qual é a tradução do Evangelho que as pessoas estão lendo através da sua vida? Será que as pessoas estão lendo o Evangelho de Cristo através da sua vida? Ou será que as pessoas estão lendo qualquer outro evangelho que não é o Evangelho de Cristo? É impossível, irmão, você entrar na igreja, ser transformado e continuar tendo a mesma vida que você tinha lá atrás, fazendo a mesma coisa que você fazia no passado. Você não foi transformado. Você é alguém que vive de aparência, você não vive de evangelho, você não é um cristão de verdade. Você é alguém que vive simplesmente de aparência. Por isso que eu gosto. Muita gente, quando eu falo de João Calvino, algumas pessoas não entendem. Porque entendem Calvino quando fala da predestinação. Mas não é só isso, tem muito mais. Uma frase de Calvino que eu gosto, ele diz assim, ó, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Porque é impossível, irmão. A minha inclinação é sempre para o mal. Agora, quando Cristo está na minha vida, quando eu oro, quando eu leio minha Bíblia, por isso que eu digo, leia a tua Bíblia todo dia, ore a Deus. Ore, leia a tua Bíblia. É impossível você ler tua Bíblia e falar que aquilo que você faz de bom é porque você é bom. Você vai dizer aquilo que eu faço de bom porque Cristo fez na minha vida. Eu vou ser uma carta viva de Deus. Tudo que tem de bom em mim é Deus fazendo através da minha vida. Amém, irmãos? Eu não quero nada pronto. Eu vou buscar. Eu vou atrás de Cristo, porque é Ele quem está me dando. Eu sou uma carta viva. Eu sou uma tradução do Evangelho para aqueles que não conhecem. Irmão, vamos ser realistas? Aqui fora hoje, dentro de vários lugares,
que nós estamos vendo? Uma comemoração política. Desculpa, irmão, Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Haddad, não me interessa o nome que dão. Nenhum deles é meu salvador. O meu salvador vai ser Jesus. Então eu não estou... Por isso que eu não fico falando de política. Porque eu não estou preocupado com homens. Eu estou querendo saber se você, assim como eu estou preocupado em viver o que está escrito nessa palavra. É isso que me interessa. Política, irmão, desculpa, nenhum deles vai ser bom para mim. Porque bom é Deus. Eu não estou preocupado com política, eu estou preocupado com o evangelho. Você está vivendo o evangelho de Cristo ou você está vivendo um partido político? O que você tem vivido? O que as pessoas têm olhado para você e visto? Um servo de Deus ou alguém que se diz cristão e não é? Irmão, desculpa, eu estou nem aí para a política. Eu vou continuar orando por todos, vou pedir Deus, assim como eu falei para vocês, 1 Timóteo 1:2, lá quando ele fala que nós devemos orar por todos, para que se eles viverem em paz, nós vamos ter paz. Será que eu sou um reflexo do Evangelho de Deus? Será que quando alguém olha para mim vê Cristo? Ou será que quando alguém olha para mim vê qualquer outra coisa, mas não vê a Cristo? Porque não me interessa quem ganhou a eleição. Me interessa se você vive isso aqui, ó. É isso que você vive? É isso que você vive? Porque a pessoa, quando olhar para você, ela vai dizer, esse é um crente. Porque eu estou cansado de ver o crente dar mau testemunho e todas as pessoas dizer assim, esse crente aí é daquele fuleiro, faz tudo errado e depois vai para a igreja dizer que é santo. Ô, irmão, está na hora da gente se transformar. Irmão, desculpa, eu não consigo mais aceitar uma vida que não seja do evangelho que traduziu isso. Sabe, o crente hoje é visto de que forma? Sabe, o crente tem que ser conhecido porque ele ama a palavra de Deus, porque ele não vai adulterar, porque ele não vai aceitar suborno, porque ele não está pouco preocupado quem é o político, sabe? Ele vai ver uma vida que glorifique ao Pai, indiferente de qualquer coisa. Amém, irmãos? O que você tem vivido? O que as pessoas têm olhado para você e visto? Qual é o evangelho que as pessoas estão vendo através de sua vida? Todos vocês, irmão, são a tradução do evangelho. Amém, irmãos? Olha, a nossa responsabilidade quanto crentes é muito grande. É muito grande, irmão. Porque olha como é minha vida. Eu vou ser julgado o tempo inteiro. Mas será que eu vou viver uma vida que realmente glorifique a Deus? Será que as pessoas que não conhecem o evangelho, quando olharem para mim, vão ver Cristo? Porque nós somos pequenos cristos na terra. Mais do que política, irmão. Quando nós montamos o cursinho que a gente está fazendo aqui de sábado, gratuito. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram assim, mas vou pagar quanto? Porque as pessoas querem algo em troca. E tudo que nós estamos fazendo aqui não é porque nós queremos nada em troca. É porque eu entendo que o evangelho é servir. E eu quero servir o bairro, eu quero servir a comunidade. Eu vou cobrar quanto? Não vou cobrar, irmão, é de graça. Poxa, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Aquele que não conhece a Cristo, ele vai chegar até Deus através das nossas atitudes. Como eu digo para vocês sempre, Cristo, Deus, ele não usa coisas, Deus usa pessoas. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar para mudar a história da tua família, para mudar a história do seu bairro, da sua sociedade, para mudar a história do lugar que você trabalha. É você que Deus vai usar. Deus não vai usar outra coisa, irmão. Por isso que se eu sou uma carta viva, as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo através da minha vida. Amém, irmãos? Eu não posso pensar e agir de outra forma. Porque isso é vital para mim, sabe? As pessoas, elas olham para mim, para você e vê isso. Amém, irmãos? Porque olha só, dando continuidade lá em 2 Coríntios 3, uma das coisas que eu percebo é que a capacidade de todos os profetas de Deus e do apóstolo Paulo, nenhum profeta é capaz por si mesmo. Ninguém é capaz porque... Irmão, você acha que eu sou capaz porque eu estudei? Porque eu li? Porque eu leio bastante livro? Ou porque... Irmão, eu só sou capaz porque o Espírito Santo, ele usa, ele age através de mim. Quem me capacita é o Espírito Santo. Irmão, eu estudei 3 anos de teologia e ainda leio que nem um maluco todo dia. Isso faz diferença em alguma coisa? Não faz, irmão. Agora, se você é alguém transformado pelo Evangelho e você é alguém usado por Cristo, deixa eu te falar um negócio. A graça de Deus te transforma de uma forma absurda. É a graça de Deus que te transforma.
Não é uma leitura de um livro. A leitura do livro é importante, mas o que transforma a tua vida é o Evangelho. O que transforma a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A sua capacidade não vem de você, ela vem de Jesus Cristo. E eu vou finalizar com a frase do John Stott, que ele diz assim, ó: se nós cristãos não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, se nós que somos crentes não pudermos ser diferenciados daquele que não é crente, nós somos inúteis. Nós temos que ser diferenciados daqueles que não são. Porque o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus diz: e outra vez vereis a diferença do que serve, do que não serve a Deus. Se você é uma carta viva de Deus, as pessoas vão te ler como um verdadeiro cristão. E você vai dar frutos do Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus vai sair através de você dando frutos. Por isso que eu digo, quais são os frutos que estão caindo de você? E o que as pessoas estão vendo através da sua vida? Que você seja o Evangelho de Cristo. Que você dê testemunho de Cristo. Viva para Jesus. E é isso que eu te peço. Não viva para agradar homens. E deixa o Espírito Santo te transformar. Em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou orar por todos. E a gente vai encerrar a reunião. E mais uma vez eu digo, se você está nos acompanhando, nos ajude a manter essa obra, nos ajude a manter o cursinho. Eu vou colocar o Pix aí, nos mande um recurso, nos ajude. Porque nós não temos ajuda de outra pessoa que não seja você. E olha só, nós temos como provar que tudo que vai ser feito aqui não é para nós mesmos. Porque eu não quero o dinheiro da igreja. Tudo que entrar na igreja vai ser usado para as obras. O cursinho é só o primeiro passo de toda a transformação que nós vamos fazer. Em o nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, Pai. No nome de Jesus. Eu te apresento as cartas, ó Pai, que eu sei que vão ser escritas pelo Senhor. Espírito Santo, aqui tem algumas pessoas. E eu sei, Pai, que é o Senhor que vai transformar essas vidas e essas famílias. Então, Pai, eu te peço que em o nome de Jesus, todos, Pai, sejam tocados pelo Senhor. Visita, meu Pai, as casas, as famílias. Traga, meu Pai, restauração, a cura. Traga uma libertação em todos os lares. Nós clamamos ao Senhor, Deus, porque eu sei que é de Ti que vem toda a mudança. Muda a situação dessa pessoa. Muda a nossa história. E, Pai, que através de nós os frutos da Sua justiça venham a aparecer. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Por isso, Pai, eu peço, visita cada um que está em casa, para que ele tenha a vida transformada em o nome de Jesus. E olha, meu Deus, para cada um desses que estão aqui presentes, que eles possam, Deus, ter a vida transformada pelo poder do Evangelho. Que eles venham, meu Pai, ser cartas vivas, que as pessoas realmente possam olhar para nós e ver agir do Senhor. Não queremos agir mais de nós mesmos. Mata a nossa carne e vivifica o Espírito em o nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês estão em casa, tchau. Deus abençoe em nome de Jesus.